Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim trazer mais um vídeo devocional. O último devocional que eu fiz aqui no canal, que foi acho que o primeiro, aliás, chama Quebrando os Altares, Derrubando os Altares. Derrubando os Altares. E ajudou muitas pessoas e eu decidi começar a fazer devocionais assim que fosse possível. E é muito legal compartilhar testemunho e experiências que Jesus está fazendo na minha vida, porque tem ajudado outras pessoas. Eu amo falar isso porque é de verdade. Se uma pessoa for ajudada com esse vídeo, já foi mais que o suficiente pra mim, sabe? Tô aqui neste vídeo pra falar sobre descanso, sobre essa vida cansativa que a gente leva. Bom, pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar e desde que eu comecei a trabalhar, tava assim, tranquilo, assim, porque eu estava de férias. Só que aí começaram as aulas e junto com as aulas veio aquele cansaço. Porque enquanto eu estava de férias, eu só trabalhava, chegava em casa umas 5 horas da tarde e estava tranquila. Mas aí as aulas voltaram e além de sair cedo de casa pra ir trabalhar, depois eu voltava pra casa por causa da faculdade só meia-noite. E tá sendo muito cansativo. E as aulas começaram semana passada, então eu tô sentindo assim, essa fase de adaptação assim na pele, sabe? Dói, é triste, é cansativo. E assim, o pior é que não é só o cansaço físico, é o cansaço mental mesmo. Chega uma hora que a cabeça parece que tá explodindo de tanta coisa que tá acontecendo e você não tem tempo pra resolver as coisas. E querendo ou não, é cansativo você ficar na rua, mesmo que você não está fazendo assim nada. Eu tenho um intervalinho de quase 2 horas entre o estágio e as aulas, mas nessas 2 horas, mesmo quando você não tá em casa, é cansativo, mesmo se você não tá fazendo nada. Então essa semana de adaptação foi muito chato pra mim. Eu senti muito cansada, muito estressada, eu fiquei muito estressada. Porque é horrível, quando a gente tá cansado, a gente fica mais vulnerável a reclamar. E cara, a reclamação abre uma brecha tão gigante na nossa vida, porque reclamar parece que a gente só tá focando nas coisas ruins. Essa semana inteira o Espírito Santo começou a falar comigo: para de reclamar, para de reclamar. Porque a cada 5 coisas que acontecem, uma coisa ruim dá errado, eu só foco nas coisas ruins. O Espírito Santo começou a falar: Natasha, por que você não tá valorizando as coisas que eu estou fazendo, as coisas que estão dando certo, você só tá focando nas que estão dando errado? Daí toda vez que isso acontecia, eu ficava: tá bom, Jesus, vou focar nas coisas boas. E aí alguma coisa dava errado e lá estava eu reclamando de novo. Então foi uma semana pra mim que, espiritualmente falando, foi um saco. Eu me senti muito sobrecarregada. E aí a coisa mais legal que eu quero falar disso foi o que aconteceu comigo durante essa semana. Ou seja, tava tudo dando errado, eu tava cansada, chegando em casa super tarde. Eu tive uma aula, gente, que eu fiquei muito brava porque geralmente os professores que dão a última aula, eles não liberam muito tarde, eles não ficam aquela 1h30 dando aula, mas eles liberam cedo. Mas aí eu tive uma professora que ela liberou a gente só 11 da noite. Então até eu chegar em casa demorou muito. E eu cheguei em casa assim, ainda eu tenho que tomar banho, jantar, orar, fazer todas as minhas coisas. E, ou seja, eu dormi super tarde e eu tava super brava esse dia. Não o bastante por chegar tarde em casa, eu perdi meu carregador. Meu carregador, ele tinha sumido. Eu não sabia se eu tinha deixado na mochila ou se eu tinha largado aqui em casa, porque como eu fico muito tempo na rua, eu levo o carregador pra carregar meu celular. Mas eu não tava achando na bolsa. E eu fiquei: gente, onde que tá? Eu procurei aqui em casa e não tava. E eu procurei em todos os lugares possíveis da minha mochila e eu não achei. Daí eu já pensei: droga, deve estar no trabalho. Só que eu não lembrava de ter tirado da mochila. Sabe quando você perde alguma coisa? E uma coisa que Jesus tem que me tratar, por favor, Jesus, é a questão quando eu fico irritada porque eu perco as coisas. Quando eu perco alguma coisa, eu tô falando de objetos mesmo, coisas materiais, eu não sei onde tá, eu fico brava, eu me estresso porque eu não consigo, eu fico inquieta, eu não consigo ficar
em paz até eu achar aquilo. E isso é algo muito ruim, porque isso bate muito no meu caráter, que eu preciso tratar isso, porque... cara, as coisas não giram ao meu redor, eu não tenho controle das coisas, sabe? E isso demonstra, as nossas reações demonstram o quanto a gente precisa ser tratado. Faz sentido isso? Eu não sei o que eu tô falando. Mas é tipo assim, eu perdi o carregador, eu fiquei muito brava, eu fiquei nervosa porque já era tarde, eu tava cansada, eu só queria dormir e eu não conseguia dormir. Eu falei, eu não vou dormir enquanto eu não achar o carregador. Enfim, eu vasculhei tudo e não achei. E meu celular tava acabando a bateria, tinha 5%. E eu uso meu celular pra me acordar. E eu pensei, amanhã eu vou perder a hora, porque esse celular vai acabar a bateria. Ou seja, reclamei pra caramba, né? Vocês imaginam a situação. Daí já era 2 horas da manhã e eu já tava brava, cansada, estressada. Falei, quer saber? Eu vou dormir e é isso. E aí eu dormi, sabe, tipo, triste, mas eu falei, olha, cansei, eu tô cansada. Sabe quando você se vê numa posição, você fala, não tem mais o que eu posso fazer, eu vou dormir, eu tô cansada. E você pensa assim, cara, acho que dormir vai resolver este problema. E foi o que eu fiz. Falei, ó, vou descansar porque eu não consigo mais. E a coisa mais fantástica que aconteceu nessa semana foi exatamente no dia seguinte. Cara, foi bizarro. Eu amo quando Jesus faz isso. Quando eu acordo e ele já fala comigo, assim, tipo, na lata. Eu acordei e aí o meu primeiro pensamento foi, viu como é bom descansar? Daí eu já fiquei tipo, beleza, é bom descansar, é verdade, né? Dormir é bom. Daí na hora me veio assim, o carregador tá lá naquele vãozinho da mochila. Meu, eu acordei, eu saí da cama, direto assim na mochila, abri o zíper, pá, peguei o carregador. Ai, Espírito Santo, às vezes tudo que você precisa fazer é descansar. Porque quando você tá nervosa, quando você tá irritada, você não tá enxergando as coisas. Cara, tipo, foi bizarro. Porque foi o primeiro pensamento que eu tive quando eu acordei, foi, é bom descansar, não é? E aí eu levantei da cama e eu já fui direto. Eu não pensei, juro, parecia que não era eu. Sério, eu saí da cama, eu já fui direto na bolsa, peguei o carregador, tipo, como se eu sempre soubesse que estava ali. E aí, nossa, ao longo do dia inteiro, Jesus foi falando pra mim, Natasha, você precisa descansar, você precisa descansar, você precisa descansar. E ele não tava falando necessariamente do descanso físico, sabe? Óbvio, nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E nós temos sim que valorizar o corpo também, nós precisamos de descanso, sabe? Não é saudável você começar a fazer várias coisas e não ter tempo pro seu descanso. Mas nesse momento ele não tava falando necessariamente de eu ficar deitada descansando. Não, ele tava falando sobre descansar o coração. Esse mês inteiro foi algo que eu não fiz, foi descansar o coração. Sabe, eu tava ansiosa para várias coisas e planejando várias coisas e criando expectativa com várias coisas. E eu não tava confiando nele, sabe? Eu queria fazer os meus planos, agir da minha maneira e eu não tava descansando. E eu acho que eu passei por essa situação do carregador só pra ter essa ilustração na minha mente. De que quando a gente não tá descansando, a gente tem a tendência de reclamar, a gente tem a tendência de querer fazer as coisas com as nossas mãos e a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar irritado, a gente se torna mais vulnerável. E quando a gente não tá descansando, parece que a gente fica cego. Eu não lembrava mais onde eu tinha colocado, eu não sabia pra onde ir, eu não tinha rumo. E é isso que acontece quando a gente não tá descansando, a gente perde o rumo, a gente não sabe pra onde ir. E a partir do momento que eu entreguei tudo, falei, ó, chega, vou descansar. Eu descansei, no dia seguinte eu já tava focada, eu já sabia exatamente onde o carregador tava. E foi exatamente isso que Jesus quis mostrar pra mim. Quando você descansa em mim, você já se levanta e você já sabe o rumo, porque eu vou te dar o rumo, eu vou te dar os passos. E uau! E aí Jesus começou a me lembrar daquela passagem que fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E outra coisa que
Jesus tem me falado essa semana é sobre renovar a nossa mente. A renovação da mente é a gente estar constantemente pedindo: Jesus, por favor, renova a minha mente. Renova tudo que eu tô pensando, porque eu não quero mais que sejam os meus pensamentos, eu quero que sejam os teus. Então, renova a minha mente. E em Romanos 12 fala sobre a renovação da mente, e depois ele fala que renovando a nossa mente a gente vai conseguir comprovar, a gente vai conseguir ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus, ela não é só boa, ela não é só perfeita, ela não é só agradável, elas são as três coisas juntas. E a partir do momento que você descansa e você coloca tudo nas mãos dele, você começa a renovar sua mente. E você consegue ficar focado, você consegue entender pra onde você deve ir e qual caminho seguir e o que você deve fazer. Sabe, eu não tô falando que é um processo fácil. Muitas vezes você vai descansar hoje e na semana seguinte você já vai estar cansado de novo. Mas é isso aí, é renovação. É todos os dias você batalhar, batalhar, batalhar. Eu acho que o lance é todos os dias a gente lembrar disso, sabe? Quando você se vê encurralado, assim, você já deve se voltar e falar: peraí, por que eu tô assim? Peraí, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Então a questão é que você não pode deixar que as coisas do seu dia a dia comecem a te encher tanto a ponto de você ficar vazio da presença dele. E por favor, se você tá vivendo num momento cansativo, exausto, que você fala: eu não consigo mais, por favor, apenas descansa, feche seus olhos e comece a conversar com ele. Eu acho que a gente tem que tomar algumas decisões. Não é fácil a gente pegar e descansar. Não é fácil porque, querendo ou não, muitas vezes a gente tem essa tendência a querer ser a pessoa que vai fazer as coisas, sabe? Ter o controle da situação. Mas por favor, cara, se você estiver cansado, simplesmente volte pra ele. Lembra de tudo aquilo que ele falou pra você, que ele tem falado pra você, sabe? E não deixe que as coisas do seu dia a dia comecem a te atolar, a te pressionar, sabe? Porque isso não é a boa, perfeita e agradável vontade dele pra você. E é isso, gente. Eu realmente espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram, deixar comentário aqui. Eu vou fazer o possível pra responder vocês, tá bom? Gente, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!